Eu sou a professora Ana Cláudia, de Direito Constitucional, e a gente está aqui hoje para deixar uma dica para vocês. A dica hoje vai ficar quanto aos direitos políticos. E eu quero falar de forma específica do 14, parágrafo 7, que cai muito na prova da OAB. São casos de inelegibilidade reflexa ou por parentesco. Reflexa, porque recai na pessoa que você convive de forma reiterada. Súmula vinculante 18. Parentesco recai no parente até segundo grau. Esta questão cai na prova com a linha de parentesco. Portanto, tem que prestar atenção e tem que conhecer a linha de parentesco até segundo grau, lateral, colateral e afins. Nos parentes afins entram nora, cunhado, e aí vocês têm que ter cuidado com nora e cunhada. O que a banca faz é contar tudo isso em caso concreto. Tipo, João é governador, Mário é o filho, Ana é a cunhada e Joaquim é o sobrinho. Então, a banca trabalha a relação de parentesco com os nomes dentro do caso concreto. Para isso, você precisa conhecer a relação de parentesco até segundo grau para não errar a questão. Ponto. Se souber parentesco, não tem como errar, meu filho. A questão é na lata. Beleza. Bom, isso aqui é o que mais cai na prova da ordem. E aqui tem 4 casos a serem analisados. Primeiro, eu sou governadora 4 anos, sou reeleita para mais 4 anos. O máximo que o cara pode ficar como chefe do Poder Executivo, 14, parágrafo 5º, são 8 anos. Como eu fiquei 8 anos no poder, quando eu me afasto nos próximos 4 anos, no meu estado, se meu filho, por exemplo, ou a minha nora, por exemplo, ou a pessoa que eu beijo na boca, a súmula vinculante 18 diz que basta a convivência. Convivente não é união estável nem casamento. Convivente convive reiteradamente, ponto. Ainda que more em lugares diferentes, ponto. Porque isso é pegadinha em concurso. Ok, professor, e daí? Nos próximos 4 anos no meu estado, quantos estados tem o Brasil? 27. 27 menos 1, 26. Nos outros estados, ele pode? Pode. No meu é que não pode, ponto. Então, se eu sou governadora há 8 anos e meu filho, por exemplo, não é nada, não tem cargo político no meu estado, ele não pode ser candidato a deputado federal, senador, deputado estadual e governador. Nesta eleição, o único cargo que meu filho pode concorrer é presidente da República, porque ele precisa de voto em todo o país e não precisa de voto só no meu estado, ponto. Ok, essa é a primeira dica. Você vai estudando caso concreto por caso concreto. Então, se a banca diz que o cara ficou 8 anos, nos próximos 4 anos você tem a resposta aqui. Agora eu vou dar um segundo caso. Eu sou governadora 4 anos. E eu me afasto até 6 meses antes, como diz o 14, parágrafo 6º. O 14, parágrafo 6º diz que se você se afastar até 6 meses antes, você tira a inelegibilidade da sua família, ponto, e da pessoa que você beija na boca. E aí, meu marido vem candidato a governador e é eleito. A mesma família pode ficar no poder no máximo 8 anos. No máximo 8 anos, para não ocorrer a perpetuação da mesma ideologia, porque isso é contrário à República. Porque na República todo poder emana do povo. Portanto, para que não haja contrariedade à República, a mesma família pode ficar no poder 8 anos. E isso realmente acontece, ponto. Quando essa família se afasta, se, por exemplo, a filha do casal não é nada, nesse período de 4 anos, no estado onde ele é governador, a filha do cara não é candidata a nada. Então, durante 4 anos, eles não podem concorrer no estado aos cargos que anteriormente eu falei aqui. Deputado federal, senador e deputado estadual. Mas, depois de 2 anos, tem eleição no município. Isso não impede essa garota de ser, por exemplo, vereadora no município dentro desse estado. Então, dentro do estado X, a garota pode ser vereadora de algum município aqui dentro? Pode, porque ela está inelegível durante 4 anos no estado, mas não está inelegível no município. Entendam isso. Então,
Se eu sou governadora há 4 anos, meu marido 4 anos. O Walter Júnior é meu filho. Nos próximos 4 anos, ele não pode concorrer a nenhum cargo no meu estado. Mas 2 anos depois, tem eleição no município, prefeito e vereador. Meu filho está inelegível no estado, mas não está inelegível como vereadora, por exemplo, dentro de um estado X. Vereador, por exemplo, dentro de um estado X. Ponto. Ele está inelegível no estado, mas não na circunscrição eleitoral municipal. Entenda isso. Perfeito. Esse é um outro exemplo. Próximo exemplo, terceiro exemplo, e depois eu vou dar o quarto e último exemplo. Se você souber esses 4 casos, você não erra nenhuma questão em concurso. Nenhuma. Terceiro exemplo. Eu sou governadora, me afasto até 6 meses antes. Se eu me afasto no primeiro ou no segundo mandato, a explicação é a mesma. Me afastei no segundo mandato. Meu filho é eleito deputado federal. Ok. Quando eu me afasto, aqui eu me afastei no primeiro, aqui eu me afastei no segundo. Quem se afasta no primeiro ou no segundo mandato até 6 meses antes, a família deixa de ser inelegível. Meu filho foi eleito deputado. Ok, eu me afastei. Quem me substitui é o vice-governador. Vice-governador. O vice-governador que me substitui nos 6 meses anteriores, ele só pode ser candidato por um período, 4 anos. Porque esses 6 meses que ele me substituiu, conta como se fosse um período. Conta como se fosse um período. Então, se o cara me substitui 6 meses antes, conta como se fosse um período e ele só pode ficar mais 4 anos. Então, veja, eu estou dando caso a caso. E por último, e o quarto caso, que mais cai no concurso agora, que é o caso mais novo que aconteceu no município e depois foi se repetindo, eu vou usar o exemplo já com o governador. O cara é governador do estado, morre. Morreu, dane-se, meu filho. Morreu, a grande verdade, meu filho, é o azar de quem morreu. Vou te contar isso na vida. Aí sobe o vice, sacou? Aí quem é eleito para os próximos períodos, 4 anos mais 4, é a mulher do morto. A mulher do morto, percebem? A mulher do morto. Então, parece que a mesma família está no poder 3 mandatos. Mas esse cara morreu. E segundo o Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante 18 não se aplica. Gente, assim como a morte extingue a pena, a morte extingue o laço com a vida. Ninguém vai a cemitério conversar com o morto. Eu nunca vi. Ai, bem, hoje lá no governo do estado a gente tem um decreto. Só retardado. Morreu, morreu, meu filho. Morreu, tu vai lá, chora, enterra, Deus e benção. E subiu o vice. Essa mulher aqui não tem vínculo com o morto. A súmula vinculante 18 não se aplica quando ocorre a morte e a pessoa deixa de ser inelegível e passa a ser elegível para os 2 mandatos. E essa mulher pode ficar os 2 mandatos. Então, essa é a questão mais nova que a Fundação, por exemplo, tem cobrado na prova da OAB. É uma questão até que chega a ser, o cara é insistente na questão da morte. Então, assim, é a questão mais nova que eu tenho. Todas as outras, nos 3 casos iniciais que eu dei, já caíram na prova. Você só tem que saber, para não errar, a questão do parentesco. Bom, galera, fica aqui a dica, bom estudo, a prova é técnica, só que eles transformam a letra da lei em caso concreto. Se você não tem tido sucesso na prova, a minha dica é, leia a letra da lei, faça exercício, que você vai ver que a banca dá vida à letra da lei. Bom, galera, fui. Me apaga, cabeção.